com atraso, estava no trânsito, mas era até a Praça da Liberdade. Quando eu passei da Praça da Liberdade, não tinha ninguém na minha frente. Os milagres, peguei naquele momento, né? Você vê que milagres acontecem. Todo mundo saiu na minha frente, eu consegui chegar. Eu estou um pouquinho suja assim, não é falta de cuidado, não. Eu sofri um acidente dentro do carro com meu blush. O carro, nem te conto como é que tá. A blusa não é nada. Isso aqui a gente lava no carro, mas não vou mostrar. É o seguinte, vou fazer a apresentação do capítulo... Sacanear com você. Do capítulo 10, que eu gostaria de ter tido a oportunidade de me preparar melhor. Por quê? Eu fiz algumas leituras suplementares, mas eu ainda achei que não foi o suficiente, entendeu? Então eu gostaria de ter podido pesquisar um pouco mais para trazer para vocês a coisa já mais elucidada, mas vamos descobrir junto um pouquinho das questões que tem aqui nesse capítulo. Então a epígrafe é a seguinte: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que a sofrem, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Eu achei muito bonito isso porque é uma mensagem de esperança, né? Para mim sou assim. Então não há nada que se faça que seja tão terrível que ainda assim nos puna por tempo indeterminado ou de forma perpétua, né? Todos nós teremos a oportunidade da redenção, da cura, da evolução, não é isso? Então eu achei essa mensagem muito boa. O diálogo então começa, voltando aqui no capítulo 9 apresentado pela Denise, ele dá continuidade ao capítulo 9, em que havia sido retirado, os ovoides tinham sido retirados um ovoide do Marcondes, e ele então tinha se emocionado muito com a situação, com o relato a respeito daquele ser que ele trazia com ele, e na continuidade então, fomos então convidados a regressar ao quarto. Recebendo-lhe os olhos marejados, a fim de não sermos indelicadas, Selena pronunciou: irmão Cícero, gostaria de fazer algumas questões sobre o ovoide da cirurgia, desde que não cause constrangimento. Posso? Estamos em visita de amor e aprendizado, minha irmã. Fique à vontade. Não se preocupem com Marcondes. Em verdade, seu estado é sintoma de melhora. Nessa casa de amor, as lutas uns dos outros são lições vivas para a caminhada de todos. Não se acanhem em indagar, quanto mais melhor. Enquanto fazíamos as visitas na aula, a irmã se explicava em detalhes a história espiritual do nosso querido companheiro. Também tive minhas histórias afetivas e, seja bem clara, Selena, interveio o professor. Nós quatro, nessa singela reunião, formamos a escola espontânea da vida. Não será justo com a misericórdia celeste, tão abundante conosco, adiarmos mais as lições de que necessitamos. Basta a fuga que empreendemos enquanto carne. Para mim soou essa questão da escola espontânea da vida. Eu não sei até se existe uma colocação específica, conceitual sobre essa expressão, e se alguém aqui tiver conhecimento disso, que nos auxilie, mas a questão do nível de consciência deles em saberem o que eles estão fazendo ali, qual a proposta, e qual a finalidade de se portarem de forma tão sincera, de serem sinceros primeiro com eles mesmos, porque a questão da fuga, ela parece comum e quase inerente à nossa condição de encarnados, talvez até porque nessa condição a gente realmente tenha todas as condições para nos levar à ilusão, e essa questão da ilusão parece que é um ponto crucial nessa nossa caminhada aqui enquanto encarnados, porque nós temos vários elementos que nos proporcionam essa fuga, que nos auxiliam
nessa intenção de fugir das nossas verdades, dos nossos problemas. Não sei se seria inconveniente. Posso utilizar a história de Marcondes para as minhas indagações? Marcondes, responda você mesmo. Só agora começo a perceber a natureza de minhas faltas e o bem que me fez colocá-lo sob a luz da verdade. Creio, Serena, que suas indagações ajudarão os meus raciocínios ainda intimidados pelo remorso. Embora não conheça o nome Eulália, calou-me fundo na alma. Se perguntar sobre ela, não lhe causará incômodo? São as perguntas de que mais anseio saber nessa hora, respondeu o dirigente, algo entristecido e saudoso. Qual a situação espiritual de Eulália neste drama vivido pelos nossos irmãos, professor? Eulália foi uma abortista repetente. Adquiriu contas extensas nas questões afetivas em inúmeras vivências levianas. Com esse comportamento, adotado em sucessivas oportunidades culturais, consorciou-se com as falanges desencarnadas da devassidão no mundo. Pregadores da alucinação dos prazeres, em detrimento das alegrias da alma. Desculpa, deixa eu dar um tom certo aqui, porque perdeu o sentido. Com esse comportamento adotado em sucessivas oportunidades corporais, consorciou-se com as falanges encarnadas da devassidão no mundo, que são quem? Pregadores da alucinação dos prazeres em detrimento das alegrias da alma. Que pode confundir bastante a gente, né? Para quem está muito ligado à carne, qual a diferença entre a alegria da alma e a alucinação dos prazeres? Se pelo menos momentaneamente, a alucinação dos prazeres, certamente pelo próprio nome, proporciona algum prazer, né? Que pode ser levar as pessoas a permanecerem em erro por muito tempo, porque confundem aquelas sensações com alegria, né? Com satisfação, com felicidade. Foi uma fria, destruidora de lares. Não acreditava nos laços de família. Uma vez que sua história, essa época, foi vivida nos tristes cenários da Veneza das cortesãs, no ano de 1315. Na sucessão de atos deslocados, exauriu suas forças ao longo do trajeto, passando a colher os frutos de suas malfadadas decisões. Foi na França, no ano de 1574, que ela atolou-se em lamentável história de devassidão. Preparada para renascer, depois de resgatada das malhas obsessivas de impiedosos vampiros, receberia vínculos do coração cruelmente lesados pela sua insânia. Corações que caminhavam para labirintos sombrios da deformação perispiritual, depois de séculos no ódio desenfreado. Todo o comportamento dela favoreceu essa aproximação com seres, né, nessa condição. E eu não consegui deixar de pensar nessa questão que a gente traz com a gente, de todas as vidas que a gente vive, que eu talvez possa chamar de tendências, né? As nossas tendências na vida atual talvez tenham, ou muitas vezes tenham relação com o comportamento de vidas passadas. Então, eu vou contar para vocês, né, as sensações que eu passei a modificar em razão desses estudos que a gente vem fazendo. Por exemplo, basta para isso a gente ligar o Jornal Nacional, né, para a gente verificar as notícias trágicas, né? Então, quando está se noticiando uma situação que causa na gente, sabe, homicídio, abuso, né, de uma situação, maus tratos a crianças, situações assim que mexem muito com a gente, né? E, por exemplo, situação com crianças, essas situações de injustiça, aquilo fica até quente, né? Antes eu pensava assim, tinha gente que até falava assim, a minha já deve ter sofrido isso, não, né? Você já deve ter sido vítima disso. Hoje eu já penso assim, será que eu não fui o algoz de alguém? Sabe? É horrível pensar isso, né? Mas considerando as várias vidas que a gente já teve, não seria impossível, né? Quem sabe, porque sair da situação de vítima também é muito bom, né, gente? Porque senão, todos os problemas que eu tenho nessa vida, mais os abusos todos que eu sofri da vida passada, coisa difícil de enfrentar, né? E quando a gente sai dessa situação, e de repente o conflito da gente com aquela situação é justamente a dificuldade que a gente tem de enfrentar, fico eu pensando, gente, isso é coisa da minha cabeça.
Estou precisando ser diagnosticada de repente, né? E lá eu pensando assim, mas será que isso não me dói tanto porque eu já não também fiz dessa forma? Será que eu já não submeti alguém a esse sofrimento? A sensação é totalmente diferente, né? Se fiz ou não, não sei, lembranças eu não tenho. Mas a possibilidade já causa a repreensão automática da minha consciência e uma retomada com uma postura diferente. Não julgar. Nem de julgar, né, nenhuma das situações, né, mas de tentar entender como que é isso na vida da gente. Se eu lembrasse, não lembro, se eu lembrasse, né, se fosse, quais seriam as posturas que eu precisaria de tomar? O que eu tenho que exigir de mim, né, para que eu me afaste disso cada vez mais? Certamente nessa vida eu não estou nisso, mas talvez traga lembrança. Quero continuar adiante, não quero voltar para isso, né? Quero ir além. Eu lá nos receberia como filhos, na Selena tomada pela curiosidade. Ela receberia 8 laços afetivos que tomavam o caminho da ovoidização, conquanto guardando ainda algum lampejo de consciência. Todos seriam creditados à sua maternidade para reerguimento moral pelo acolhimento afetivo. Ela conseguiu, indagou novamente Selena. Infelizmente não, abortou a todos. Diante da resposta, Selena teve um mal súbito como se a história lhe calasse fundo a alma. Até grifei, porque eu não terminei de ler o livro. E eu fiquei suspeitando assim, que Selena tem alguma relação, então, com esse tipo de conduta. Pois não, né? Nós temos lá uma frase super interessante para essas horas. Bateu, doeu, leva que é ser. E até por isso eu me antecipei no slide anterior, porque é exatamente isso. Vocês entenderam o raciocínio? Essa situação em particular, a abateu, né? E talvez ela não tenha lembranças, pelo menos nesse momento, mas eu fiquei imaginando que ela também deve ter algum problema com essas questões aí abortivas, esse comportamento da Eulália, né, que é a questão do Jornal Nacional que eu estava falando para vocês, né? Quando a coisa dói demais na gente, e não há de ser só vítima, né? Porque se todos fôssemos vítimas, né? Cadê os alunos? Porque todo mundo é vítima, né? Está tudo bem, Selena? Sim, o assunto me toca profundamente, é só isso. Tome um pouco de ar. Selena suspirou para continuar quando Marcondes exclamou: o senhor disse que foi nessa época a sua grande queda. A lei tem códigos inderrogáveis. O circuito de forças gerado pela maldade tem vida específica. Esse circuito de forças também hein, Lena, se quiser me auxiliar, porque assim, eu me desgastei pouco, como eu disse, eu gostaria que tivesse sido mais. Mas não encontrei nada tão específico que seja conceitual, pré-determinado. Mas eu raciocinei o seguinte: nós sabemos, né, que nós estamos nos relacionando energeticamente, né, é ação e reação, e isso tem relação com essa questão da força, né? Mas me deu a noção de que nós criamos ambientes talvez fechados, englobamos situações, abarcamos histórias ali, e aquilo fica talvez não uma energia que circula livremente, mas uma energia que fica fechada e não consegue extravasar, não consegue se resolver, aquilo fica se autoalimentando, se sustentando e, portanto, sustentando situações de vida das pessoas ao longo de tantas vidas. E a Lena fez assim: eu estou me sentindo aluna número 1. Eulália, nessa época, chamada Condessa Isabel Pirret, eu coloquei em azul, gente, porque está escrito assim no livro. Mas Condessa não se escreve assim. Então pode ser um erro de grafia ou pode ter sido intencional, porque a gente sabe até que a escrita espiritual, às vezes, ela guarda, às vezes, até tradições, né, costumes que nós não usamos mais. Mas eu olhei no dicionário, né? Então, sim, Condensa existe. E é originário do Conde, mas então deixei como está, tá certo? Só falando para vocês, chamando a atenção para vocês não pensarem que está errado. Então, ela era essa Isabel Pirret, de família nobre na corte francesa, e trazia a marca psíquica. Isso aqui também, eu falei, marca psíquica, da mulher de muitos crimes ocultos.
Marca psíquica não me parece algo simplesmente que queira fazer referência, analogia, algo abstrato, não. A marca psíquica, tá? Pelo que eu busquei, assim, juntar de informação, ela seria justamente aquilo que você trouxe, né? Você encarnou, você traz consigo, e aquilo vai sim para o seu físico e o seu psíquico. Por que para o seu físico? Porque, segundo André Luiz, o cérebro, ele pode ser dividido em 3 partes, divisão essa que coincide com a divisão que a gente conhece, né, da anatomia e tudo mais. Mas que cada uma dessas partes representaria espiritualmente o passado, o presente e o futuro, pela forma como elas têm predisposição no cérebro da gente para a gente se comportar aqui. Então, uns ativam mais a parte passada e ficam ligados a questões de outras vidas, outros se prendem muito ao presente, e outros, que é a parte menos usada pela maioria da humanidade, que é essa parte futura, podem acionar, todos nós podemos acionar essa parte, terceira parte aí, que seria no nível mais elevado, que tem recursos para fazermos essas ligações espirituais, para avançarmos na nossa compreensão e tudo mais, certo? Então, essa marca psíquica, gente, ela estaria ali mesmo, ó, perdão. Ela estaria ali, né, no psique da pessoa mesmo, gravada no estado, ela trouxe isso com ela, tá certo? Então, ela não vai ter lembrança das outras vidas, tá? Mas ela terá essa predisposição. Permanecerá com essa predisposição, certo? Por isso, talvez ela tenha reincidido tantas vidas nos mesmos erros e continuou, né? Por causa e razão dessa marca psíquica. Sua constituição perispiritual adaptou-se vibratoriamente ao campo de forças de retração, ou seja, uma teia psíquica na qual são capazes de pernoitar longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis. Então, a sua constituição perispiritual, o perispírito não se compõe dos mesmos elementos que é composto o nosso corpo material. Nós poderíamos dizer que todos os corpos humanos, materiais, são constituídos dos mesmos elementos, porque, né, essa matéria aqui, ela vai ser uma aglomeração de átomos e células da mesma natureza, né? Agora, o perispírito não necessariamente, não é porque todo mundo tem um perispírito que todo perispírito é composto da mesma matéria. Ele pode reunir para si uma matéria equivalente ao seu nível, ao nível de desenvolvimento daquela pessoa, daquele ser, daquele indivíduo, daquela alma que está ali se voltando para uma encarnação. Então, o perispírito, vamos dizer que é uma capa, vamos imaginar uma capa, algo que nos envolva, mas que é capaz de se expandir muito mais do que o limite do nosso corpo físico, né? E é capaz também de manter essa conexão mais estreita com a espiritualidade, com a nossa alma, né? Então, é como se fosse um corpo de conexão, tá certo? Então, no caso da Eulália, a sua constituição pré-espiritual adaptou-se vibratoriamente ao campo de forças de retração, quer dizer, ela reuniu para si elementos compatíveis com toda essa realidade que ela trazia já consigo dessas vidas, dessas vivências criminosas, né, que ela teve a oportunidade de viver. Ou seja, uma teia psíquica que tem a ver com o circuito de forças, né, na qual são capazes de perguntar longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis, a coisa vai se prolongar, vai se perpetuar, vai se repetir. Algo tem que acontecer na vida de Eulália para que esse ciclo, para que essa teia, para que esse núcleo de energia seja partido, seja dissolvido. Foi assim que os oito filhos expulsos segregaram ao seu psiquismo em regime de vampirismo espontâneo. Passaram a viver 9 almas em um só corpo. Às vezes a gente se sente pesada, né, menina? Pois o peso, o volume, né? Tem 9, 10 residindo no mesmo professor, interrompeu Selena. Mas a interferência dos espíritos amigos, quando eu li a primeira vez o capítulo, eu pensei isso mesmo,
Mas cadê o pessoal de plantão? Que não faz nada, que não interfere, que não dá um conselho. Cadê? Né? É a mesma coisa que Serena pensou. Como disse, Eulália era repetente obstinada. É da lei, depois de todos os recursos da bondade, cada alma seja entregue às suas obras em regime expiatório sob sanção da dor corretiva. Que pariu Mateus. Depois de todos os recursos da bondade. Filho, já te dei tudo, já fiz tudo por você, o que mais você quer? Já te mostrei os caminhos. Vamos lá? Vai agora sozinho? Vai, né? Continua você, vamos ver onde é que você vai chegar. Né? E tem muita relação com a questão da dor, e ele vai falar muito aí da questão da dor, e se não estiver enganada, Pietro Baldi fala da dor como um instrumento de restauração do indivíduo, que a dor, ela é um ponto que faz o sujeito, a pessoa, parar e refletir. Nem que seja porque agora doeu. Né? Agora doeu em mim. Então agora eu reflito, agora eu tenho possibilidade de ter uma postura diferente, porque é a questão do despertar. Não necessariamente vai acontecer mudança de postura, mas é um momento em que ela pode acontecer. Né? Então, quando, imagino eu, que esgotar todos os recursos de bondade, a gente fica à própria sorte para começar a experimentar, né, o resultado real das nossas atitudes. Isabel se encarnou nessas condições ao longo desse condomínio psíquico, 9, né? 9, disputando o mesmo espaço. Seus desafetos entraram automaticamente em processo de ovoidização depois dos abortos. Tudo era previsível, segundo os técnicos da reencarnação. Ninguém pôs muita fé nela, pelo visto, né? Outros reencarnavam ou se acoplavam à mãe. Um quadro expiatório cujos limites estavam todos superados em razão do descaso contumaz do coração leviano de Isabel. Ela passou para a vida dos espíritos, carregando em si os efeitos desastrosos de suas decisões. Socorrida e amparada novamente, já é seu terceiro retorno nessas condições. Teve 8 ovoides alojados em seu útero até a pregressa experiência com Eulália. Mas professores, clamou Marcondes, é possível? Tenho dificuldade de assimilar essas ocorrências. Por qual motivo? Parecem injustas. Somente quando estamos prontos para olhar o passado e analisar a trilha sanguinária do mundo, da qual raríssimos de nós escapamos, poderemos entender as razões de semelhantes tragédias da caminhada. O que falta ao homem espírita é visão sistêmica processual. A gente fica muito aqui, né? Olha a visão da gente, ó. Você vê que é o homem espírita, né? Apesar de tudo, de toda informação, o foco é voltado para a situação atual. Uma visão sistêmica talvez fosse a nossa capacidade de projetar todo esse desenvolvimento lógico dessa lei, né? Essa lei que foi mencionada, que é muito rígida e muito correta, no sentido de que nós mesmos desencadeamos, né, as situações que vamos vivenciar. Então, embora o Marcondes fosse um dirigente espírita e desencarnado, ele não tem condições de compreender, né, a lógica, né, a justiça dessa lei, que existe nessa lei. E certamente muitos de nós não. Talvez ler assim um relato de um livro como esse, seja mais fácil a gente compreender. Mas quando a gente se vê na situação, não. Né? Eu converso muito com Deus, sabe? Não, às vezes eu falo assim, não, Deus, isso não é justo. Quer dizer, quem sou eu para dizer se é justo ou não? Mas na minha opinião não é. Mas não é assim, depois eu passo aí, converso com você. Depois a gente conversa. Desconhecendo detalhes da trajetória de Eulália, espírito, fica difícil compreender o resultado infeliz de suas atitudes. Aí a gente pode fazer a fórmula contrária, né? Eu não tenho lembrança, mas aqui, deixa eu chamar do jeito que está aqui, já estou adivinhando que, né? Não sei exatamente o que não, mas algo mais ou menos assim deve ter acontecido, senão o negócio não estava feito de evitar. A lei natural é a mesma em qualquer circunstância? Não.
não lhe passa na mente o sentido divino dessa experiência? Olhado à distância, tudo realmente é um processo de desenvolvimento de experiência, né? Difícil é vivenciar isso na Terra. Nem imagine, respondeu Marcondes com sinceridade. Eu largo a briga na sua intimidade, 8 almas dilaceradas pela maldade. Não lhe ocorre que nessa condição desditosa, ela é a mãe em regime de expiação? Não lhe passa pela mente a ideia de que o ventre de nossa irmã é visto pela celeste misericórdia como uma acolhedora, incubadora, defensiva? Olha só como a situação dela foi boa. Ela ainda foi colocada, mesmo sem a vontade dela, mesmo sem a consciência dela, ela foi colocada para desempenhar uma atividade materna, de proteção, de acolhimento, né? Então, o pior, por mais horroroso que seja ver aquela situação, ela é uma situação extremamente bonita, delicada de ser observada, uma vez que ela, numa forma horrorosa de ser vista, mas uma forma bela de ser vivenciada, né? A maternidade dela. Seria desses 8 enfermos se estivessem à solta nas mãos criminosas dos vampiros inteligentes? E seria da própria mãe na mão dos gêmeos da maldade? A situação de Eulália é a de sanção corretiva. É para aprender. Está sofrendo para aprender. Dor, resgate. A questão da dor que eu falei para vocês. Ó, sanção corretiva. Dor, resgate. Dor, evolução. Suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei de solidariedade em níveis inferiores. Inferior fica feio na imagem, mas é a lei da solidariedade. A cada qual segundo suas obras. Eulália foi gerada em tumultuada gravidez. Agora ele vai contar um pouquinho de uma experiência que ela teve, que é interessante, porque talvez sejam essas experiências que tenham freado um pouquinho o comportamento de Eulália. Aos 3 anos de idade, apresentou a primeira anomalia, um corrimento com constituição sanguínea. Aos 6, seu abdômen era tomado por inchaços intermitentes. Raramente ela conseguia se ausentar do corpo com facilidade para o sono refazente. Aos 9, teve seu primeiro ciclo menstrual anovulatório, quer dizer, ela tinha todo o procedimento de quem estava ovulando, mas ela não estava ovulando, né? Não havia liberação de óvulo. Aos 11, teve um quadro semelhante a uma gravidez tubária, porém sem relacionamentos sexuais, experiência que se repetiu. Formas teratológicas, ou seja, monstruosas, eram geradas sem cópula. E ela obviamente não sabia, mas isso tudo causava um incômodo imenso para ela. Cistos e miomas, rins e vesículas alterados em seu funcionamento. E, por fim, o câncer destruidor. Todo esse rol de dores foi alvo das mais diversas formas de abrandamento em favor de nossa irmã. Entretanto, a dor... Entretanto, a dor sentimento, aquela que retumbava na sua intimidade consciencial, constituía prova da qual nenhum de nós tinha o direito de interferir. De longe, as dores físicas poderiam ser comparadas aos gládios de depressão e solidão do lábio. Ai, gente, até angústia, né? Sentimento, a identificação, né? Não tem um sonho para mandar, lembra da Helena? É fogo, viu? Falei para mandar, não sonhei que um homem encostou a cabeça assim, eu sentia muita dor, e ele falou assim, tem 8 tumores no seu útero. Eu mandaram, seus abortos. Abortos, mandaram. Não, de outras vidas, mas são seus abortos, desse jeito, deixa eu ver. Vive de novo, Então vamos lá. Já imaginou o que significa para uma mulher sentir a desesperadora sede afetiva de acrescentar um remédio e não conseguindo? Nossa irmã, em razão do seu quadro, carregava mais grave prova. Sentia que tinha os filhos no próprio ventre, embora não soubesse explicar a raiz de tal emoção. Em face disso, psiquiatras eminentes catalogaram-na como candidata a psicoses graves. Seus sonhos eram povoados de crianças que lhe achincalhavam o corpo com magotes dilacerantes. Acordava com insônia persistente, acariciando o abdômen como se estivesse grávida.